Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques da edição de hoje. Água que gera desenvolvimento. Em Tobias Barreto, o perímetro irrigado administrado pela CODES melhora a vida no campo, fortalece a pecuária leiteira e abastece uma das principais indústrias de laticínios da região. Mais valor para o leite de cabra. Em Nossa Senhora da Glória, um novo laticínio promete impulsionar a caprinocultura e trazer mais oportunidades aos produtores. Renda e diversidade. Com a assistência técnica da Endagro, produção de plantas ornamentais ganha força em Muquim e as ações de desenvolvimento se transformam em realidade para centenas de famílias. E ainda, Exporanga 2025. Feira Agropecuária de Itaporanga da Ajuda promete movimentar o agronegócio da região com exposições, tecnologia e muita inovação. Não saia daí, o Sergipe Rural está apenas começando. A gente começa o Sergipe Rural de hoje mostrando como a água da barragem do Jabiberi, em Tobias Barreto, muda para melhor a rotina de quem vive no campo. A irrigação garante pasto para o gado, fortalece a produção de leite e mantém funcionando uma das principais indústrias de laticínios da região. É desenvolvimento que nasce no campo e chega à mesa do consumidor. A reportagem é de Jamílis Batista e Jorge Henrique. No perímetro irrigado Jabiberi, em Tobias Barreto, a produção de leite continua sendo um destaque na economia local. Com 220 hectares de pastagem irrigada, o rebanho passou de 650 vacas em lactação no ano de 2024 para 1.100 neste ano, o que representa um aumento de quase 70%. São 74 produtores beneficiados pela água da barragem, que chega por um sistema público de distribuição por gravidade. Deste total, cerca de 80% cultiva capim. Cada produtor conta com um reservatório que recebe a água do canal do perímetro irrigado Jabiberi, garantindo a irrigação das plantações. O produtor Rogério é um dos beneficiados e falou sobre a importância da irrigação. Para mim é tudo, porque eu vivo daqui do perímetro mesmo. Então a gente tem água 4 vezes na semana, a gente irriga e daí para o capim do gado, a gente tem um espaço rotativo. Aqui esse lote mesmo são 24 piquetes. E nesses 24, eu abro um por dia. Aí quando chega no 24º dia, aí já começa tudo novamente. Há mais de 17 anos com lote irrigado, Rogério cultiva 8 tarefas de capim para alimentar suas 15 vacas, que produzem em média 130 litros de leite por dia, destinados ao laticínio Serra do Canine. Ele reconhece a importância do apoio do governo no perímetro Jabiberi. Através do governo, de incentivar a gente a ter essa irrigação, a gente hoje temos o capim irrigado. O governo de Sergipe, através da CODES, garante o fornecimento de água para irrigação, possibilitando o fortalecimento da agricultura familiar. O chefe do perímetro, Ziomário Alves, explicou o papel da CODES e a importância dessa parceria para os produtores. A CODES, ela dá manutenção, né? Manutenção, transporte e limpezas de canais e várias outras coisas. Traz para a população aqui, que é a água, né? O bem maior, e agradecer pelos benefícios, que são muitos, não são poucos. São várias pessoas sendo beneficiadas por essa água, né? Com a irrigação, a produção de leite cresceu e hoje abastece o laticínio Serra do Canine, localizado no povoado Agrovila. Antes de mostrarmos a produção dos derivados, vamos conhecer um pouco da história da indústria. Começamos aqui quando eu cheguei em 2020, nesse perímetro, como agricultor, porque antigamente só era permitido aqui no perímetro agricultura. E eu via o sofrimento dos produtores naquele tempo, né, que ninguém ganhava dinheiro, né, com tomate, pimentão, quiabo. Então foi aí que a antiga Coido, que hoje é a CODES, né, e ela abriu espaço para que os produtores criassem gado nos lotes. E aí eu tive a ideia de fazer um curso de queijos e eu abri uma pequena queijaria lá no centro da Agrovila, né, que era a vila dos agricultores. E de lá para cá
a turma tudo foi se adaptando e todos hoje, todo o perímetro, ele é pecuária. Ninguém mais produz produtos agrícolas aqui não, é tudo para pecuária. E a gente foi crescendo, né, produtores com leite de primeira qualidade, foi crescendo. E eu fui investindo aqui dentro do laticínio e fomos abrangendo também o círculo vizinho, né, que hoje a gente pega quase todo o leite de Tobias Barreto. José Wilson contou para onde envia seus produtos e destacou o apoio da Indagro para a conquista do selo de inspeção estadual. A Indagro tem uma equipe super boa, né? E elas tiveram muita paciência, porque a gente demorou muito a se adequar ao sistema de vigilância deles. O investimento foi um investimento muito grande, né, que nós fizemos aqui. E eles com paciência, dando prazo e ajeitando a gente até a gente se adaptar. E agora recebemos o selo aqui no mês de março, não foi? No mês de março nós recebemos o selo. E agora vamos agora sair dos nossos limites, né? No laticínio, a primeira etapa é a recepção do leite, que é armazenado em resfriadores. Nas regiões mais distantes, um caminhão com capacidade para 6.000 litros coleta o leite diariamente, nos tanques de resfriamento. Ao chegar na indústria, o produto passa por uma análise de qualidade feita pelo técnico do laboratório. O leite chega do caminhão, eu retirar a coleta, aí vou fazer dentro do laboratório. Aí tem também o análise de água, tem o do antibiótico, tem a acidez e também tem os análises que ficam lá dentro da produção, que eles recoletam o leite lá dentro também, para ver a questão da gordura, proteína, densidade. Após os testes, o leite segue para o pasteurizador e depois para queijo mate, onde permanece 15 minutos a 44 graus. Em seguida, vai para o tanque drenoprensa, depois para as formas, onde é prensado, e então segue para a salmoura, onde fica por 5 dias. Depois passa 30 dias na câmara fria de maturação e, por fim, é encaminhado para a câmara de expedição, pronto para ser embalado. O veterinário falou sobre os cuidados para garantir a qualidade do produto e também comentou sobre o queijo parmesão, um dos diferenciais do laticínio Serra do Canini. É a única empresa aqui em Sergipe que produz esse tipo de queijo e é um queijo que você, consumidor, que deve conhecer, né? Todo o processo desse queijo aqui, ele é bem rigoroso, né? Após o leite ser autorizado, né, para fabricação do queijo, o queijo passa 5 dias na salga, a gente chama, né, de bacia, e com água gelada e sal. Após esses 5 dias aqui, ele vai para a sala de secagem, onde na sala de secagem ele fica por 30 dias. Ou seja, é 30 dias de maturação desse queijo, é 30 dias apurando o sabor. Funcionário há mais de 20 anos, José Evandro falou sobre a importância da indústria para ele e para a comunidade de Agrovila. Muito emprego para os meninos, todo filho daqui, da terra. É uma coisa, uma riqueza. Graças a Deus essa fábrica aqui veio para melhorar para muita gente. O laticínio processa diariamente 11.000 litros de leite, transformados em cerca de 1.000 quilos de queijo e 150 quilos de manteiga. Agrovila é o único povoado de Tobias Barreto a ter uma indústria de laticínios. Tanto os produtores quanto a fábrica recebem assistência da Coderce, fortalecendo o desenvolvimento da produção local. Graças ao esforço tanto dos produtores, do gerente do laticínio, como nosso, da orientação técnica, isso foi crescendo dia a dia e hoje a produção que iniciou com menos de 2.000 litros dia, hoje está em cerca de 11.000 litros dia a produção de leite no laticínio, e esse leite está cada vez mais sendo um leite não só crescendo em quantidade, mas também em qualidade. Já em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão do Estado, a Associação Sergipana de Caprinocultores e Agropastoris avança na construção de um novo laticínio de leite de cabra, que promete fortalecer a cadeia econômica local. A iniciativa vai gerar mais renda, ampliar as oportunidades e contribuir para o desenvolvimento dos pequenos produtores do município.
A ASCA, Associação Sergipana de Caprinos e Ovinos, com sede em Nossa Senhora da Glória e formada por 39 sócios, está implantando um laticínio para receber o leite dos associados, além de fortalecer e estimular a produção e comercialização de caprinos na região. Quem compartilhou a trajetória com a caprinocultura e os produtos que fabrica com leite foi o vice-presidente da ASCA, Ademilson Batista, que também é caprinocultor. Desde 2001 foi onde foi fundada a associação e de lá para cá a gente vem nessa caprinocultura aí de leite, né? E tentando desenvolver mais para ver se a queijaria da gente fica pronta, por conta que a gente ainda hoje produz produto mais artesanal em casa. A gente não tem selo, não tem nada, aí estamos aí na luta para ver se o laticíniozinho da gente fica pronto, né? Morador do assentamento João do Vale, Ademilson Batista cultiva 10 tarefas de milho para alimentar os animais e mantém uma criação com 36 caprinos. Ele comentou sobre a relevância da indústria de laticínios, que deve ser inaugurada ainda este ano. Sem o laticínio, eu acho que a caprinocultura é difícil de funcionar. Só funciona com o laticínio, que a gente vem cá pegando, precisando de mercado, mas não pode ter um mercado por conta do laticínio. Aí o objetivo da gente é o laticínio, porque aí já vem o selo e a gente vai produzir com a garantia a mais, né? A associação conta com o apoio de profissionais e estudantes especializados, como Caio Vidal, estudante de Medicina Veterinária e secretário da ASCA, que tem contribuído com o desenvolvimento do laticínio e no suporte aos pequenos produtores locais. Meu papel na ASCA é justamente poder estar junto com eles para poder ver, né, as necessidades que ainda existem, né, para poder a gente tentar traçar parâmetros que consiga produzir um produto de qualidade, assim, né, uma matéria-prima de qualidade, para posteriormente a gente conseguir estar mandando esse leite aí para o laticínio. Caio também falou sobre o que faz do leite de cabra um produto especial. O leite de cabra, ele é um produto funcional e ele possui uma absorção melhor em comparação a outras espécies. E aí, enquanto secretário da ASCA e futuro médico veterinário, eu acredito que a gente tem muito a desenvolver ainda. Então, já estamos traçando o perfil produtivo dos caprinocultores para ajustar os pontos que precisam ser melhorados para a gente produzir uma matéria-prima de qualidade. O presidente da ASCA, o Everton Gregório, explicou os objetivos da criação do laticínio, os benefícios esperados para os produtores da região e os parceiros que estão tornando este projeto uma realidade. Qual o papel da Indagro aqui? De suma importância, a qual ela foi quem forneceu a planta base, né, dessa pequena queijaria, em nome do Dr. Isildinha, ela que nos impulsionou em buscar, junto parceria à Indagro, essa planta, e hoje estamos aqui com essa estrutura quase pronta. Os associados da ASCA também estarão presentes na Expo Glória 2025, marcada de 17 a 20 de setembro. O Everton aproveitou para convidar a população a visitar o evento. Venham conhecer, né, a capital do leite, Nossa Senhora da Glória, que venham visitar a Expo Glória, onde a gente vamos estar expondo nossos animais e onde vamos estar realizando o torneio leiteiro de caprinos. A seguir, vamos mostrar como a produção de plantas ornamentais gera renda e emprego para famílias em Boquim, com o apoio da Indagro. É depois do intervalo, o Sergipe Rural volta já. De volta do intervalo, vamos ver agora como fica o tempo nos próximos dias em Sergipe para você se organizar e aproveitar ao máximo suas atividades no campo. Confira no mapa a previsão climática. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte em todo o estado no sábado e domingo. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. No sertão do estado, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, pode ocorrer chuva rápida em áreas isoladas da região agreste. A temperatura durante a semana deve variar entre 22 e 31 graus. No município de Maruim, a máxima deve chegar aos 29 graus. 30 em Malhador e 31 graus em Tomar do Jeru.
E agora a gente vai a Boquim, no centro-sul de Sergipe, onde a produção de plantas ornamentais ganha cada vez mais força e ajuda a mudar a realidade de centenas de famílias. Com apoio técnico da Endagro, os produtores ampliam renda e fortalecem a economia local. Veja na reportagem. Fomos até o município de Boquim, conhecido por ser um dos maiores produtores de laranja do estado, para mostrar uma outra atividade que vem marcando a economia do município, a produção de plantas ornamentais. O setor, que hoje movimenta cerca de 30 milhões de reais por ano, conta com o apoio do governo do estado através da Endagro. O governo do estado, através da Endagro, tem feito um papel relevante aqui na produção de mudas ornamentais. Após o diagnóstico que nós realizamos em 2023, identificamos quais são os gargalos, nós começamos a agir. Uma das principais ações foi registrar essas famílias, são mais de 100 famílias, no RENASEM, que é o Registro Nacional de Produtores de Sementes e Mudas no Ministério da Agricultura. E com esse registro, eles já ficam com a produção oficializada e aptos a enviar essa produção para qualquer lugar do país, para qualquer estado do país. Eu acho que isso é muito relevante. Além da assistência técnica, o governo do estado, através da Endagro, também entregou 3 kits de irrigação para fortalecer a produção. A propriedade de Josevalda de Jesus Santos foi uma das beneficiadas. Outras ações de incentivo também têm sido realizadas pela Endagro. Mais de 40 análises de solo foram feitas de forma gratuita para esses produtores, principalmente os que produzem grama, a grama esmeralda e a palmeira. Estamos fazendo também o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que permite que eles contraiam o empréstimo no Banco do Nordeste, o Agroamigo, que é com juros subsidiado, que tem ajudado muito as famílias. Para vocês terem uma ideia, o esposo ele pode contrair um financiamento de 15 mil reais, aliás, a esposa pode contrair um empréstimo de 15 mil reais e o esposo 12 mil reais. Então são 27 mil reais que fica disponibilizado para essa família investir na sua produção, né? E tem um rebate de 25% na hora do pagamento. Então a gente, para aquelas famílias que se enquadram, que têm a sua área de terra, que se enquadra na questão da renda, eles estão a gente está agilizando esse CAF e tenho certeza que está ajudando muito essas famílias. Luiz Alberto, que há 20 anos cultiva plantas ornamentais, destaca a importância do acompanhamento técnico e fala sobre os principais locais onde são comercializadas as plantas produzidas na região. Bahia, aí tem Alagoas, tem Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, que nós já estamos indo até Minas Gerais, Espírito Santo e ainda mais estados. Mais de 100 famílias vivem da produção de plantas ornamentais em Boquim. A atividade gera entre 900 e 1.000 empregos diretos. O que começou de forma tímida na comunidade Três Irmãos, hoje se espalhou por várias localidades, com uma grande diversidade de espécies ocupando espaços em toda a região de Boquim. A gente trabalha com diversas variedades de plantas, como palmeiras, cordyline, dracena baby, minixoria, que é o cargo-chefe do mercado. E eu quero também assim relatar a importância que hoje a plantas ornamentais na cidade de Boquim, que hoje ela vem assim apresentando desenvolvimento econômico no nosso município. O fortalecimento da cadeia produtiva das plantas ornamentais também faz parte da política de desenvolvimento rural do governo do estado. Colocamos um engenheiro, agrônomo, colocamos técnico agrícola para acompanhar eles, tirando o RENASEM deles, dando todo esse apoio, instalando kits de irrigações. Então é dessa maneira que o governo do estado pediu todo esse foco através da Secretaria da Agricultura e da Endagro nesse perfil, né, dessas pessoas que hoje representam 100 produtores, que geram mais de 400 empregos diretos. Então a Endagro é uma parceira. Então nós estamos aí à disposição. Se você de outro município começaram essa atividade também, procure um escritório da Endagro, que o nosso papel é esse, apoiar o pequeno agricultor do estado de Sergipe, dar todos os incentivos para que vocês continuem desenvolvendo esse estado.
A seguir, a gente confere a cobertura completa do que rolou na segunda edição da Exporanga, feira agropecuária que movimentou Itaporanga da Ajuda e a região, reunindo produtores, empresas e muita inovação. Fique com a gente, o Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Já estamos recebendo várias mensagens pelo WhatsApp, YouTube e Instagram de vocês que acompanham o nosso programa com atenção. Quer participar também? Mande sua opinião, dúvidas e sugestão para o número 799-9928-4631. Agora, vamos conferir algumas das contribuições que chegaram hoje por aqui. É sempre uma alegria ver a repercussão do nosso programa. A cada sábado recebemos uma onda de carinho que nos enche de orgulho e mostra que estamos no caminho certo. Nosso abraço vai para o Igor Barroso, que nos colocou em primeiro lugar na preferência dele, e para a Graciane Nunes, que disse que o nosso programa é de se tirar o chapéu. Agradecemos também ao Eduardo dos Santos, lá do povoado Antas, a terra do inhame, que mandou o seu show de bola pra gente. Ficamos especialmente felizes quando uma reportagem se conecta diretamente com a sua história, como a da mandioca, que o Douglas e a Manuela, que tem casa de farinha na nossa querida Itabaiana, gostaram e fizeram questão de comentar. E o nosso Sergipe Rural chega longe, muito longe. Um alô mais que especial para o Marcos Antônio, que nos assiste lá do Pará e nos deu a honra de ser o seu passatempo preferido no sábado de manhã. A todos vocês que dedicam tempo para nos enviar uma mensagem, o nosso mais sincero obrigado. Continuem participando, pois é a sua audiência que faz o nosso programa acontecer. E a segunda edição da Exporanga foi um verdadeiro sucesso em Itaporanga da Ajuda. A feira agropecuária reuniu produtores, empresas e instituições parceiras num grande encontro de negócios, tecnologia e conhecimento para o campo. O evento que fortalece a economia local e destaca o potencial do agronegócio sergipano. O Sistema FAES-Senar e o SEBRAE, com apoio da Prefeitura de Itaporanga da Ajuda, realizaram a segunda edição da Exporanga. A feira agropecuária aconteceu na Praça de Eventos e reuniu produtores de várias regiões do estado. O presidente do Sistema FAES-Senar destacou a importância da feira para o fortalecimento do agronegócio sergipano e para a difusão de conhecimento técnico entre os produtores. Nós temos aqui grandes produtos, nós temos muita genética, sucesso de público, sucesso de venda, recorde em todos os números que nós estamos participando. Nós treinamos, capacitamos, informamos aos nossos produtores, levamos a eles grandes negócios, porque nós temos grandes leilões, são 3 grandes leilões aqui que estamos fazendo, leilão do Quarto de Milha, leilão do Nelore, leilão do Girolando, e tudo isso é muito importante para tracionar o comércio da nossa produção aqui no estado de Sergipe. Os visitantes tiveram acesso a uma programação diversificada nos estandes. A Associação dos Empreendedores Artesanais de Itaporanga apresentou trabalhos de arte. Na área da saúde, houve vacinação. No espaço do Senar, o público vivenciou experiências de turismo rural em Brasília por meio de óculos de realidade virtual. Já na carreta Escola de Gastronomia do Senac, foram oferecidos cursos para até 15 alunos por turma. Outro destaque foi a carreta Saberes e Sabores do Agro, do Senar, que capacitou mulheres na produção de bolos e biscoitos. A instrutora de gastronomia falou sobre a importância da iniciativa e uma das alunas contou o quanto é importante ter a oportunidade de aprender mais. O curso é muito importante, na vida dessas mulheres, porque o Senar traz esse viés educativo, onde elas podem fabricar bolos, biscoito, que é hoje o curso que a gente está aqui, de bolos e biscoito, e aí elas podem futuramente empreender, comercializar, trabalhar, gerar renda na vida dessas pessoas. Estou participando pela segunda vez do curso, estou gostando, amando, quero participar de todos os outros que venham e fico muito grata por tudo que estão fazendo por nós, pela nossa comunidade. Durante o evento, os visitantes acompanhavam os preparativos dos tratadores para os leilões e a apresentação e julgamento dos animais. Além dos bovinos, caprinos e ovinos, também participaram das competições.
O jurado de admissão que avalia os animais reforçou o papel do seu trabalho e o jurado de pista dos ovinos, que veio de Salvador, destacou a importância da feira e dos julgamentos. É um evento onde a gente está aqui para avaliar a qualidade genética desses animais, que da raça Dorper e da raça Santenês. São rebanhos de genética que vão passar essas qualidades e essa eficiência para os rebanhos, né? Então, isso acaba refletindo na produção de carne, na qualidade de carne e que chega até o final do consumidor. O animal primeiro chega à exposição, passa pela comissão de saúde animal, se ele está com a saúde normal, adentra o parque, aí que tem o trabalho do juiz de admissão. É olhar se a documentação está legal, se aqueles animais correspondem àquele registro que o criador trouxe e botar os animais de acordo com cada categoria, de acordo com sua faixa etária. Os vencedores receberam premiação em dinheiro. Na raça Dorper, cerca de 15 expositores participaram. E os campeões da categoria de ovinos conquistaram prêmios de até R$15 mil. O criador José Geraldo, do sítio Senhor do Bonfim, em Itaporanga, contou por que escolheu trabalhar com a raça e ressaltou a importância da exposição. Importante para divulgar a raça, divulgar os produtos, né, da fazenda e também para mostrar ao público em geral o que nós produzimos aqui em Sergipe, né? Entre os participantes estavam criadores e tratadores de várias cidades. Bovinos ficaram expostos ao público e produtores de Feira Nova e Carira falaram sobre a importância da Exporanga. E a importância de exposição é fomentar, melhorar a pecuária que está aqui no nosso estado, está melhorando muito a genética. Todos, como eu aqui do Rancho Sofia, como todos, traz uma amostra de seus animais, o que tem de melhor para exposições, tanto para a pista como um grande leilão. Gira a economia, né? Por exemplo, nós trouxemos 2 animais para botar no leilão sábado, uma 5/8 e outra 3/4. Porque gira a economia, nós fazemos o tratamento em casa, 60 dias fica o gado embaiado, aí nós traz para cá e bom, estrutura boa, que nós rodamos o Nordeste todo. A feira também recebeu a visita de alunos e professores. Para a diretora e professora Iranilde Luciano, levar os estudantes foi uma oportunidade de aprendizado fora da sala de aula. Para que ele conheça, né, a exposição, para que eles vejam a importância dessa Exporanga aqui para o nosso município, para os nossos produtores e que eles conheçam também a beleza dos animais que estão aqui expostos e quem sabe um deles estejam aqui também, né, expondo seus animais, participando de uma exposição nesse suporte. O prefeito de Itaporanga, Ivan Sobral, destacou a importância da feira para os produtores e para o município. A gente já vê a pujança, né, a força de uma feira agropecuária que já se torna uma das maiores do nosso estado de Sergipe. E para aqui, para o município de Itaporanga, é muito importante, economicamente falando, já que a gente tem a oportunidade dos nossos produtores rurais virem aqui participar ativamente, a oportunidade de fazer cursos, palestras, oficinas, né, que acontecem de forma simultânea com o show do negócio, que é a Exporanga. E também a opção e a oportunidade de levar genética de qualidade, tudo que há de melhor das raças santenês, né, das raças leiteiras, de caprino, da raça girolando, gileteiro, que nós temos aqui durante todo o evento. Durante a exposição, o presidente do sistema FAESE Senar entregou ao prefeito Ivan Sobral um folheto com todas as informações sobre o Cealba Show 2026, que será realizado em Itabaiana de 4 a 7 de fevereiro. E o Sergipe Rural fica por aqui. Na edição de hoje, você viu como a barragem do Jabiberi impulsiona a pecuária leiteira em Tobias Barreto, a nova indústria de leite de cabra em Nossa Senhora da Glória, a renda gerada pelas plantas ornamentais em Boquim e a cobertura completa da segunda edição da Exporanga em Itaporanga da Ajuda. Participe! Envie sua mensagem pelo WhatsApp 79999284631 ou pelo e-mail pgmsergiperural@gmail.com. Até a próxima semana.